Bem, em um momento surpreendente, intenso e profundamente humano, o membro do BTS, Jungkook, voltou a chamar a atenção do mundo inteiro, não apenas pelo seu talento, que já é amplamente reconhecido, mas por algo ainda mais raro: sua honestidade brutal e sua vulnerabilidade diante de milhões de pessoas. E dessa vez, não foi apenas sobre música, foi sobre responsabilidade, foi sobre expectativa. E, acima de tudo, foi sobre o peso de ser perfeito em um mundo que não perdoa falhas. Tudo começou durante os tão aguardados shows de retorno do BTS na América do Norte. Um evento que, por si só, já carregava uma carga emocional gigantesca. A turnê teve início em Tampa, na Flórida, mas poderia facilmente ser descrita como um dos momentos mais importantes da história recente do grupo. Porque não era apenas um comeback, era um reencontro. Depois de quase 4 anos de pausa nas atividades em grupo, um período marcado por projetos solo, serviço militar, crescimento individual e uma transformação silenciosa na carreira de cada membro, o BTS finalmente voltava ao palco juntos. E o mundo inteiro estava assistindo. Fãs de diferentes países viajaram milhares de quilômetros. Alguns economizaram por anos. Outros passaram noites sem dormir tentando garantir um ingresso. E quando finalmente conseguiram, era mais do que um show. Era a realização de um sonho. Os ingressos esgotaram em tempo recorde. Os estádios estavam completamente lotados. O ambiente era elétrico. Luzes sincronizadas, vozes ecoando em uníssono, lágrimas, risos, emoção pura. Cada música cantada parecia carregar anos de saudade acumulada. Cada olhar entre os membros transmitia uma conexão que nenhuma pausa conseguiu quebrar. Era, sem exagero, um espetáculo histórico. Mas, como muitas vezes acontece nos momentos mais grandiosos, foi justamente ali, no meio de tanta perfeição aparente, que surgiu uma rachadura inesperada. E o nome dessa rachadura era Jungkook, conhecido mundialmente como o Golden Maknae, o integrante que canta, dança, performa e domina praticamente todas as áreas com excelência. Jungkook sempre foi visto como alguém próximo da perfeição no palco. Mas, dessa vez, alguns detalhes começaram a chamar a atenção. Durante certos momentos da apresentação, alguns fãs e espectadores online apontaram que sua voz parecia instável, notas que não saíram como esperado, pequenas variações de tom, respirações mais evidentes, coisas que, em um contexto humano e real, são absolutamente normais. Mas no universo altamente exigente do K-pop, nada passa despercebido. E foi o suficiente. Clipes começaram a circular nas redes sociais. Análises surgiram em questão de minutos. Comparações com performances antigas começaram a aparecer. E rapidamente, o que era apenas um detalhe técnico se transformou em um dos assuntos mais comentados do momento. A internet fez o que sempre faz. Amplificou, dividiu opiniões, criou narrativas. De um lado, críticas. Do outro, defesa intensa. Enquanto alguns apontavam falhas, outros lembravam que Jungkook estava entregando algo muito maior do que perfeição técnica, emoção, presença, verdade. Mas no centro de tudo isso, estava ele, assistindo, lendo, sentindo. E foi nesse ponto que algo diferente aconteceu. Porque, ao invés de ignorar, se afastar ou simplesmente deixar o tempo apagar a discussão, como muitos artistas fariam, Jungkook tomou uma decisão que poucos têm coragem de tomar. Ele falou. E falou de verdade. Através do Instagram, ele publicou uma mensagem que rapidamente percorreu o mundo. Não era um comunicado corporativo. Não era uma resposta fria. Era um desabafo. Um pedido de desculpas. Uma confissão. Ele disse com todas as palavras que não estava satisfeito com sua performance, que se sentiu desapontado consigo mesmo, que sabia que poderia ter feito melhor e que queria pedir desculpas aos fãs que esperavam mais. Agora, pare por um segundo e pense nisso. Um dos maiores artistas do planeta. Alguém que lota estádios, que quebrou recordes globais, que é admirado por milhões, pedindo desculpas, não porque alguém obrigou, mas porque ele sentiu que devia. Isso não é comum. Isso não é estratégico. Isso é humano. E talvez o ponto mais poderoso de tudo isso tenha sido justamente o que ele não fez. Ele não deu desculpas. Não culpou o cansaço. Não mencionou problemas técnicos. Não tentou justificar. Ele simplesmente assumiu. E prometeu melhorar. Prometeu trabalhar mais. Prometeu evoluir.
E essa promessa não soou vazia, porque quem acompanha Jungkook sabe, ele leva isso a sério, muito a sério. Ao longo de sua carreira, Jungkook sempre demonstrou um nível de autocrítica extremamente alto. Ele revisita performances, analisa detalhes, se cobra por coisas que muitas vezes nem o público percebe. Existe nele uma busca constante por evolução, uma inquietação, uma vontade de nunca parar de crescer. E isso, ao mesmo tempo que o impulsiona, também pesa, porque viver tentando ser melhor todos os dias pode ser exaustivo. E ainda assim ele continua, mesmo sob pressão, mesmo sendo observado o tempo todo, mesmo sabendo que qualquer pequeno erro pode virar manchete. E foi exatamente essa sinceridade que gerou uma reação imediata dos fãs. A ARMY, como é conhecido o fandom do BTS, se mobilizou em questão de minutos. Mensagens de apoio começaram a inundar as redes sociais. Hashtags surgiram. Vídeos defendendo Jungkook viralizaram. Muitos fãs lembraram algo essencial. Performances ao vivo não são perfeitas. E não deveriam ser. Existe cansaço. Existe emoção. Existe respiração. Existe realidade. E é isso que torna o ao vivo tão especial. Outros foram além. Disseram que mesmo com pequenas falhas, Jungkook entregou algo muito maior. Conexão. Porque ele não canta apenas com a voz. Ele canta com o corpo inteiro, com a expressão, com a alma. E isso não pode ser medido por notas perfeitas, mas talvez o aspecto mais impactante tenha sido outro, o respeito pela coragem dele. Porque assumir uma falha publicamente, em uma indústria que valoriza tanto a perfeição, não é fácil. É arriscado, é vulnerável. E ainda assim, ele fez. E isso mudou completamente a narrativa. O que poderia ter sido apenas uma polêmica se transformou em um momento de conexão, um momento de humanidade. Um momento que lembrou a todos que, por trás do ídolo, existe uma pessoa. E essa reflexão vai além de Jungkook. Ela toca em algo muito maior dentro do K-pop. Uma indústria que exige excelência constante, que coloca artistas sob pressão extrema, que transforma cada apresentação em um teste, onde um pequeno erro pode ser amplificado para o mundo inteiro. É um sistema que cria estrelas, mas também cobra um preço alto. E momentos como esse revelam exatamente isso. Eles mostram o lado que normalmente não aparece. O lado cansado, o lado inseguro, o lado humano. E talvez seja exatamente isso que faz com que os fãs se conectem ainda mais. Porque perfeição impressiona, mas vulnerabilidade conecta. E Jungkook, com um simples post, conseguiu fazer algo que muitos artistas passam anos tentando: ser real. No final das contas, esse episódio não enfraqueceu sua imagem. Ele fortaleceu, porque mostrou que ele não está apenas preocupado em parecer perfeito. Ele quer ser melhor, de verdade. E isso cria um tipo de admiração muito mais profundo, muito mais duradouro, porque não é baseado em ilusão, é baseado em verdade. E agora, depois de tudo isso, fica uma pergunta que vai muito além desse episódio. O que realmente esperamos dos artistas que admiramos? Perfeição absoluta? Ou humanidade? E você, o que achou da atitude do Jungkook? Você acha que ele precisava pedir desculpas? Ou acredita que isso só mostrou o quão incrível ele é como pessoa? Compartilhe a sua opinião, porque essa história definitivamente não termina aqui. E no fim de tudo, quando as luzes do estádio se apagam, quando os gritos diminuem e o eco das músicas vai se dissolvendo no silêncio, o que realmente permanece não é a nota perfeita, nem o passo exato da coreografia. O que fica é o sentimento, é a memória de um momento vivido, é a verdade que foi transmitida naquele palco. Porque, apesar de toda a grandiosidade, de toda a produção impecável, de toda a pressão por perfeição, existe algo que nenhuma técnica consegue substituir: a conexão humana. E foi exatamente isso que Jungkook entregou. Mesmo em meio às críticas, mesmo diante da própria frustração, ele não se escondeu atrás de uma imagem intocável. Ele escolheu ser transparente. Escolheu mostrar que, por trás do artista global, existe alguém que sente, que reflete, que se cobra e que, acima de tudo, se importa. E talvez seja justamente isso que o diferencia. Porque ser perfeito é algo que impressiona por um momento. Mas ser verdadeiro, isso permanece, isso marca. Isso cria laços que não se quebram com um erro ou outro. Ao assumir suas falhas, Jungkook não diminuiu sua grandeza. Ele a ampliou.
transformou um instante de crítica em um ponto de virada emocional. Mostrou que evolução não vem da negação, mas do reconhecimento. E, sem perceber, ensinou algo poderoso não apenas aos fãs, mas a qualquer pessoa que acompanha sua trajetória. Que errar faz parte, que reconhecer isso exige coragem. E que tentar novamente, mesmo sob olhares atentos, é o que realmente define alguém. Porque, no fim das contas, não é sobre nunca falhar. É sobre nunca parar de tentar ser melhor. E enquanto houver essa vontade dentro dele, enquanto houver essa honestidade, essa entrega, essa busca constante por crescimento, Jungkook continuará sendo muito mais do que um artista. Ele continuará sendo alguém real em um mundo que muitas vezes exige o impossível. E talvez seja por isso que, mesmo depois que a música termina, as pessoas continuam ouvindo.